Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas estreitas de Brooklyn, uma chuva leve caía naquela noite. Emily Carter, uma mulher de 23 anos, caminhava rapidamente, agarrada a uma pequena bolsa rasgada que continha seus escassos pertences. Seus sapatos estavam gastos e seu casaco enorme mal a protegia do vento gelado. Apesar das dificuldades, ela avançava com determinação, cada passo uma promessa silenciosa de sobrevivência. Emily crescerá em um mundo onde a riqueza nunca lhe pertencia. Órfã de mãe, seu pai trabalhava dia e noite para pagar o aluguel. Para ela, cada dólar ganho era uma batalha, e cada sorriso, um luxo raro. Mas naquela noite sua coragem seria testada de uma forma inesperada. A algumas ruas de distância, numa suntuosa residência na Avenida Park, vivia Alexandre Whitman, um bilionário de 29 anos. Conhecido por seu império tecnológico, mas também por seu ar inacessível e misterioso. Ele passava as noites sozinho, imerso em seus contratos e segredos, invisível para o mundo, exceto para aqueles que ousavam se aproximar. Por uma estranha reviravolta do destino, Emily se viu cara a cara com ele naquela noite, em um brechó onde esperava vender uma pequena joia por alguns dólares. A única coisa que ela possuía com real valor sentimental era seu anel de família, um fino anel de ouro gravado com pequenos símbolos que sua mãe lhe havia deixado. Sem pensar, e com uma confiança desesperada, ela estendeu o anel para Alexandre. Pegue, por favor. O que Alexander descobriu dentro daquele anel mudaria a vida dele e de Emily para sempre. Gravado na base do anel estava uma mensagem secreta, escrito à mão pela mãe de Emily. Quem puder ler este coração verá o futuro que merece. Alexandre não conseguia acreditar no que estava lendo. Seria apenas uma coincidência ou aquele anel escondia um segredo que ninguém imaginaria? O destino bateu à porta deles. E o que se seguiu desafiaria todas as expectativas, amor, traição e revelações que abalariam os dois mundos, o mundo da pobreza e o mundo da riqueza. Na manhã seguinte, Brooklyn acordou com um céu cinzento, e Emily Carter abriu caminho por entre a multidão. A noite anterior já parecia surreal. Ela se lembrou da loja de caridade e do homem estranho que havia roubado seu anel. Alexandre Whitman, algo em seu olhar a incomodava, nenhum desprezo, nenhuma arrogância. Apenas uma curiosidade intensa, quase preocupada. Ela não sabia que a alguns quilômetros de distância, em sua cobertura reluzente, Alexander examinava o anel sob a luz da manhã. A gravação interna brilhava estranhamente diante de seus olhos. Ele vira muitas coisas na vida dela, segredos, fortunas, contratos duvidosos. Mas nunca uma mensagem tão pessoal e misteriosa. Quem puder ler este coração verá o futuro que merece. Alexander releu aquelas palavras várias vezes. Eram simples, mas perturbadoramente profundas. Quem as havia esculpido? E por que o destino colocará Emily em seu caminho? Ele, uma mulher pobre, ela, uma bilionária invisível. Determinado a descobrir mais, ele discretamente contatou a loja de caridade. A funcionária lhe deu o endereço de Emily. Ele hesitou em ir até lá. Nunca havia pisado em um apartamento modesto no Brooklyn, mas algo no anel o compeliu. Enquanto isso, Emily retornou ao seu trabalho como garçonete em um pequeno café local. Ela nunca falava de sua vida pessoal com os colegas. A pobreza, as dificuldades, os sacrifícios, tudo permanecia em silêncio por trás de seu sorriso educado. Mas ela sentia que sua vida havia acabado de mudar. Dar seu anel a esse homem misterioso a deixou com uma sensação de vazio e uma estranha confiança. Por volta do meio-dia, enquanto servia um café quente a um cliente apressado, a porta do café se abriu com um clique suave. Emily olhou para cima e viu Alexandre Whitman, vestido com um terno perfeitamente ajustado, mas com uma expressão nada pretensiosa. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Emily Carter? Ele perguntou com uma voz calma, mas firme. Emily deu um passo para trás, surpresa. Como ele sabia o nome dela? Ela nunca havia revelado sua identidade a ninguém fora da loja. Sim, sou eu, ela gaguejou. Alexandre tirou o anel do bolso. Este anel. Preciso saber o que esta mensagem significa. Quem o deu a você? Emily sentiu o coração disparar. Percebeu que não conseguiria escapar da curiosidade daquele homem nem do mistério que sempre carregara. Com a respiração trêmula, sentou-se a uma mesa vazia e começou a contar sua história. Uma vida de sacrifício, perdas e sonhos despedaçados. Alexander ouvia atentamente cada palavra ressoando nele de uma forma que ele nunca havia experimentado. Ele sentia que Emily não era apenas uma garota pobre. Havia força, coragem e algo precioso dentro dela que o dinheiro não podia comprar.
Quando ela terminou, um silêncio pesado caiu sobre eles. Alexandre colocou o anel sobre a mesa e disse: Emily, acredito que este anel não me foi dado por acaso. Você e eu estamos conectados de uma forma que preciso entender. E assim começou o encontro que realmente mudaria suas vidas no Brooklyn, entre dois mundos que pareciam ser opostos, mas que o destino acabará de unir. Depois do primeiro encontro no café, Alexander Whitman não conseguia se concentrar em mais nada. Cada detalhe de Emily, seu sorriso cansado, mas resiliente, o som de sua voz e, principalmente, aquele anel misterioso, o assombrava. Ele voltou para casa com o coração acelerado. Ele colocou o anel sobre sua mesa de mogno polido e o examinou sob todas as luzes possíveis. A gravura interna parecia simples à primeira vista, mas Alexandre teve a sensação de que ela escondia mais do que apenas uma mensagem poética. Ele chamou um especialista em símbolos antigos, alguém capaz de decifrar as minúsculas e enigmáticas gravuras. Enquanto isso, Emily voltava para casa, exausta após um longo dia de trabalho. Sentou-se no velho sofá do seu apartamento e olhou para o anel, agora sem sua presença. Seu coração apertou. Teria feito a coisa certa ao doá-lo? Ela sabia que aquele anel era o único elo tangível com sua mãe, que havia morrido alguns anos antes. E, no entanto, uma sensação estranha lhe dizia que seu gesto não fora em vão. No dia seguinte, Alexander convidou Emily para encontrá-lo novamente, desta vez em um local público mais discreto, um parque tranquilo no coração do Brooklyn. Emily aceitou, curiosa e um pouco preocupada. Emily, Alexander começou ao vê-la se aproximar, tenho que te mostrar uma coisa. Ele pegou uma pequena maleta e tirou uma lupa e imagens de símbolos muito antigos. Essas gravações no seu anel correspondem a um código antigo que só algumas famílias conhecem. Sua mãe sabia de algo que você não sabe? Emily balançou a cabeça em descrença. Eu nunca soube de nada. É só um anel que minha mãe me deu, para me proteger, eu acho. Alexander sentiu que havia mais na história de Emily do que isso. Algo parecia escondido na história de Emily, e ele estava determinado a desvendar o segredo. Então ele bolou um plano ousado. E Emily, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria que você viesse comigo. Só por algumas horas. Quero que a gente descubra o que esse anel realmente significa. Emily hesitou. Seus instintos lhe diziam para recusar. Ela não conhecia aquele homem, e ainda assim, uma parte dela sentia que deveria confiar nele. Ok, ela finalmente sussurrou, mas só por algumas horas. E assim começou sua jornada em direção ao mistério. Uma jornada que os levaria muito além das ruas do Brooklyn, para descobrir um segredo que nem riqueza nem pobreza, nem tempo poderiam apagar. Alexander levou Emily a uma antiga biblioteca escondida no coração de Manhattan, um lugar onde segredos de família e história se misturavam a arquivos empoeirados. As paredes estavam forradas de livros antigos, alguns centenários, e o ar cheirava a couro e papel velho. Este lugar, Emily murmurou maravilhada, nunca imaginei que algo assim existisse em Nova York. Alexander sorriu, mas sua mente estava concentrada. Ele colocou o anel sobre uma enorme mesa de madeira e tirou um pequeno caderno. Seu anel, ele começou, pertence a uma linhagem ancestral. Estes símbolos são um código. Se decifrados corretamente, eles revelam uma mensagem oculta. Emily estremeceu. Ela sempre acreditara que o anel era apenas uma relíquia sentimental, uma lembrança de sua mãe. Mas agora se encontrava no centro de um mistério que ia além de tudo que já conhecera. Alexandre pegou uma lupa e examinou as gravuras cuidadosamente. Cada símbolo parecia corresponder a uma letra ou um número. Olha isso, disse ele, apontando para um pequeno triângulo gravado no interior. Isto corresponde a uma antiga família de protetores secretos. Não é apenas um anel, é uma chave. Emily sentiu uma mistura de excitação e medo. Uma chave? Ela perguntou. Para quê? Alexandre hesitou, ponderando suas palavras. Por algo muito antigo e muito precioso, um segredo que sua mãe queria proteger. E acho que outra pessoa pode querer encontrá-lo. Naquele exato momento, um baque surdo ecoou pela biblioteca. Ambos se assustaram. Alexander gesticulou para que Emily se aproximasse. Um homem misterioso, vestido de preto, observava das sombras atrás das estantes. Você não deveria estar aqui. O homem murmurou com uma voz fria antes de desaparecer rapidamente. Emily sentiu o coração disparar. O mistério do anel acabará de se tornar perigoso. Alexander colocou a mão sobre a dela. Emily, acho que sua vida mudou para sempre. O que sua mãe tentou proteger, alguns farão de tudo para recuperar. Precisamos ter cuidado. Emily assentiu, ciente de que a decisão que havia tomado no dia anterior, de dar seu anel a esse homem estranho,
A havia embarcado em uma aventura maior do que ela jamais poderia ter imaginado. E assim sua busca começou oficialmente: descobrir o segredo do anel, proteger o legado de Emily e confrontar aqueles que fariam qualquer coisa para obtê-lo. O sol se punha atrás dos arranha-céus de Manhattan quando Alexander e Emily saíram da biblioteca. O ar estava frio, mas suas mentes ardiam de excitação e preocupação. Cada passo pelas ruas movimentadas parecia aproximá-los de um segredo enterrado há gerações. De volta à cobertura de Alexander, ele colocou o anel sob uma luz forte e tirou vários livros antigos, mapas e pergaminhos criptografados. Emily, embora nervosa, sentou-se ao lado dele, determinada a entender o que sua mãe queria proteger. "Olha aqui", disse Alexander, apontando para os símbolos gravados. "Se você combinar essas letras com os números que encontrei nestes arquivos antigos, formará uma mensagem." Emily inclinou a cabeça e leu lentamente em voz alta: "Procure onde a luz encontra a sombra, o tesouro do passado protege o futuro." Procurando onde a luz encontra a sombra. Emily repetiu com os olhos arregalados. "O que isso significa?" Alexandre pensou por um momento. "Parece um enigma antigo. Algo ligado a um lugar específico, talvez uma casa, um prédio histórico ou até mesmo um parque." Enquanto conversavam, outra pista chamou a atenção. Um pequeno símbolo gravado dentro do anel lembrava uma chave em miniatura. Alexander o mostrou a Emily. "Olha, este símbolo não é apenas decorativo. Ele pode indicar a localização exata do tesouro ou segredo que sua mãe estava protegendo." Emily sentiu uma onda de medo e excitação. Aquilo não era mais apenas um jogo ou um mistério a ser resolvido. Era real, perigoso e vital. Seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação inesperada. A tela do celular de Alexander mostrava um número desconhecido. Ele atendeu. "Alexander", disse uma voz profunda e ameaçadora, "você encontrou algo que não lhe pertence. Deixe-o ir enquanto ainda pode." Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A ameaça era clara: alguém estava monitorando seus movimentos, e eles não mediriam esforços para pôr as mãos no anel e no segredo que ele continha. Alexander desligou o telefone e olhou para Emily com determinação. "E Emily, não podemos mais recuar. Temos que encontrar o que sua mãe queria proteger, antes que eles nos alcancem. E acho que a primeira pista nos leva ao Central Park." Emily respirou fundo com o coração disparado. Ela estava pronta para seguir Alexander nessa aventura, mesmo que isso significasse enfrentar perigos desconhecidos. E assim, ao cair da noite, sua verdadeira busca começou: decifrar as pistas do anel. Encontrar o lugar onde a luz encontra a sombra e descobrir um segredo que poderia mudar suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Emily e Alexander foram para Parque Central, sob um céu nublado que dava ao lugar uma atmosfera misteriosa. Os caminhos sinuosos, as árvores centenárias e as estátuas antigas pareciam esconder segredos que poucas pessoas se davam ao trabalho de notar. "Devemos olhar onde a luz encontra a sombra", murmurou Alexandre, observando os raios de sol filtrarem-se pelos galhos. Emily seguiu as instruções dele com o coração disparado. Olhou ao redor, tentando descobrir onde estaria a primeira pista. Seus olhos pousaram em uma antiga fonte de mármore levemente coberta de musgo. A luz da manhã iluminava uma de suas estátuas, criando um contraste sinistro de luz e sombra. "O ali", Emily disse com a voz trêmula. "Olhem a estátua. A luz está incidindo exatamente sobre aquele símbolo." Alexandre ajoelhou-se e examinou cuidadosamente a base da estátua. Uma pequena reentrância quase invisível parecia corresponder ao formato do anel. Cuidadosamente, ele inseriu o anel e o girou ligeiramente. De repente, um pequeno compartimento secreto se abriu, revelando um pergaminho velho e amarelado. Emily pegou o pergaminho com as mãos trêmulas. As letras eram antigas e elegantes, mas compreensíveis. A verdadeira herança não está no ouro ou na riqueza, mas no conhecimento e na coragem daqueles que ousam proteger o passado. Alexandre franziu a testa. "É uma mensagem da sua mãe, ou dos ancestrais dela. Eles queriam que quem encontrasse este anel entendesse a importância deste segredo." Antes que pudessem examinar mais a fundo, ouviram passos rápidos atrás deles. 2 homens de casacos escuros apareceram, com os olhos fixos neles com intensidade ameaçadora. "Dê-nos o anel", gritou um deles. Emily instintivamente deu um passo para trás, mas Alexander pegou sua mão e sussurrou: "Fique calmo, nós podemos superar isso." Ele notou uma pequena série de túneis e passagens secretas sob a fonte, marcados por símbolos semelhantes aos do anel. Sem hesitar, conduziu Emily para dentro enquanto os homens se aproximavam cada vez mais.
Seus corações batiam como um só enquanto caminhavam na escuridão, guiados apenas pelos símbolos gravados no anel e pela coragem que Emily não sabia que possuía. Nas sombras, Alexandre sussurrou: Emily, acabamos de dar o primeiro passo. Mas o que descobrirmos a seguir pode mudar nossas vidas, para sempre. E assim o mistério do anel os atraiu para um mundo de segredos antigos, perigos iminentes e revelações inesperadas. Emily e Alexander adentraram ainda mais o estreito túnel sob a fonte. O ar estava úmido e cheirava a mármore velho e terra, mas seus corações batiam mais de curiosidade do que de medo. Cada passo parecia aproximá-los de um segredo de gerações. Olhem esses símbolos nas paredes, murmurou Alexander, iluminando as gravuras com a lanterna. Eles combinam com os do anel. É como se o túnel tivesse sido construído para alguém que possuía aquele anel. Emily estremeceu. Tudo parecia irreal como um sonho acordado. Mas ela não podia negar a realidade. Sua mãe havia deixado para trás um enigma que a colocava diretamente no centro de um mistério antigo. Mais adiante, o túnel se alargava em uma pequena sala circular. No centro, sobre um pedestal de pedra, repousava uma caixa de madeira velha. A gravação na caixa parecia estranhamente com os símbolos do anel. Alexandre se aproximou cautelosamente. Emily, acho que encontramos algo que ninguém deveria ter visto. Emily, sem fôlego, ajoelhou-se ao lado dele. Cuidadosamente, Alexander inseriu o anel em uma pequena reentrância na caixa, exatamente como estava no compartimento da estátua. Ouviu-se um clique suave, e a caixa se abriu lentamente, revelando vários documentos antigos. Do fotografias amareladas e um medalhão de ouro gravado com símbolos idênticos aos do anel. Emily pegou o medalhão nas mãos com os olhos brilhando. É minha mãe, ela murmurou. Ela me deixou tudo isso, para que eu entendesse alguma coisa. Alexandre examinou os documentos. Alguns contaram a história de um linha de protetores, encarregado de guardar um segredo relacionado a uma invenção revolucionária e a uma grande riqueza oculta. Outros mostraram mapas, códigos e notas detalhando como proteger esse segredo daqueles que o usariam para fins maliciosos. Mas antes que pudessem se aprofundar mais, um eco ecoou pelo túnel, passos pesados e rápidos. Os dois homens de casacos escuros estavam lá e desta vez haviam encontrado seu rastro. Alexander agarrou a mão de Emily. Emily, temos que sair daqui, agora. Com a caixa e o medalhão a salvo, eles correram para a escuridão do túnel, com os sons da perseguição ecoando atrás deles. A tensão estava no auge, mas Emily sentiu pela primeira vez que não era apenas uma jovem pobre e vulnerável. Ela agora era a herdeira de um segredo que poderia mudar o mundo. E quando finalmente chegaram à saída, Alexandre sussurrou: o que descobrimos é apenas o começo. O verdadeiro segredo da sua mãe, e deste anel, é ainda maior do que qualquer coisa que imaginamos. De volta à cobertura de Alexander, ele e Emily colocaram cuidadosamente a caixa sobre uma mesa segura. O ambiente estava silencioso, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Cada símbolo, cada documento e cada medalhão agora pareciam carregar o peso de gerações de segredos. Emily, Alexander começou, eu acredito que o que sua mãe protegeu não é apenas um assunto de família, é algo muito maior. Emily colocou o medalhão na mesa e o girou nas mãos. Uma invenção. Uma fortuna escondida. Ela perguntou sem fôlego. Alexandre assentiu. Exatamente. Esses documentos falam de uma tecnologia antiga, capaz de mudar o equilíbrio de poder. E algumas pessoas fariam qualquer coisa para colocar as mãos nela. Seus rostos congelaram quando um estrondo alto soou na porta. Alexander instintivamente se levantou e verificou as câmeras de segurança. Na tela, duas figuras de casacos escuros se aproximavam do prédio. Eles nos seguiram, sussurrou ele. E desta vez, sabem exatamente o que encontramos. Emily sentiu um arrepio. Percebeu que o anel e o segredo de sua mãe eram muito mais preciosos do que ela jamais imaginara, mas também muito mais perigosos. O que estamos fazendo? Ela perguntou. Alexander pensou por um momento e então pegou um pequeno dispositivo eletrônico. Precisamos levar a caixa para um lugar seguro. Conheço um antigo abrigo familiar que foi construído exatamente para esse tipo de situação. Estaremos seguros lá, pelo menos por um tempo. Eles guardaram a caixa e o medalhão em uma bolsa discreta. Ao saírem da cobertura, Emily lançou um último olhar para a cidade lá embaixo. As ruas que antes pareciam comuns agora estavam cheias de perigos invisíveis. Uma vez no carro de Alexander, eles dirigiram por Manhattan, com os transeuntes alheios ao drama que se desenrolava a poucos metros de distância. Alexander dirigia com intensa concentração, enquanto Emily silenciosamente considerava a gravidade da situação. Emily.
Alexander disse depois de um momento, demos o primeiro passo. Mas agora precisamos descobrir como usar esses documentos e o medalhão para proteger esse segredo, antes que ele caia em mãos erradas. Emily sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas, pela primeira vez, não sentiu medo do fracasso. Sabia que precisava ser corajosa, não apenas por si mesma, mas pelo legado de sua mãe e por tudo que aquele segredo representava. Estou pronta, ela sussurrou. Alexandre sorriu para ele com um vislumbre de admiração e confiança. Então vamos lá. A verdadeira jornada começa agora. E assim, apesar do medo e do perigo iminente, Emily e Alexander embarcaram na próxima etapa de sua busca, prontos para enfrentar aqueles que tentariam roubar deles o segredo do anel e o tesouro escondido da família Carter. O retiro familiar para onde Alexander levou Emily era uma casa antiga, escondida de Manhattan, cercada por muros grossos e jardins abandonados. O lugar parecia congelado no tempo, como se o mundo exterior não existisse. Alexander colocou a caixa e o medalhão sobre uma mesa enorme na sala principal, tirou os documentos e começou a organizá-los cuidadosamente. Emily observava fascinada pelos desenhos intrincados, símbolos antigos e mapas detalhados. Olha isso, disse Alexander, apontando para um diagrama gravado em um pergaminho antigo. É uma espécie de diagrama da invenção que sua mãe estava protegendo, e explica por que algumas pessoas fariam qualquer coisa para encontrá-la. Emily estreitou os olhos. Mas o que é isso exatamente? Ela perguntou. Alexandre suspirou. Pelo que pude perceber, é uma tecnologia antiga que poderia revolucionar o mundo da energia. Mas ela foi escondida, fragmentada em várias pistas e objetos, para que somente aquele com o anel e o medalhão pudesse encontrá-la e protegê-la. Emily sentiu uma pressão imensa. Sua mãe não havia deixado apenas um item sentimental, ela havia confiado a Emily uma missão vital. Enquanto examinavam o diagrama, um barulho inesperado assustou Emily. A porta da frente rangeu. Alexander correu para olhar por uma pequena abertura e viu um rosto familiar nas sombras. Não é possível. Emily sussurrou. O homem de casaco escuro que tinham visto no Central Park não estava sozinho desta vez. Para sua surpresa, ele parecia estar esperando por algo específico. E de repente ele falou num sussurro quase desdenhoso. Você não deveria estar aqui. Emily sentiu seu coração bater forte. Mas o que mais a chocou foi a voz reconhecível de alguém que ela conhecia há muito tempo, alguém em quem ela confiava, ou pelo menos acreditava. Ela gaguejou. Por que ele? Alexandre, franzindo a testa, compreendeu imediatamente. Havia um traidor entre seus entes queridos, alguém que conhecia as pistas e os movimentos do anel. E Emily, Alexander disse com a voz grave, precisamos manter a calma. O segredo da sua mãe ainda está intacto, mas precisamos agir rápido. Eles agora sabem exatamente o que temos. Emily assentiu, ciente de que a missão havia se tornado ainda mais perigosa. Alexandre então procurou na caixa mais uma vez e descobriu um novo documento, quase esquecido e escondido sob o medalhão. No papel, um desenho complexo mostrava uma sala secreta na biblioteca do Brooklyn, uma pista que nem mesmo Emily imaginaria. É para lá que temos que ir agora, disse Alexander. E desta vez, temos que ter cuidado. O traidor pode nos seguir a cada passo do caminho. Emily sentiu uma nova determinação crescendo dentro dela. Não se tratava mais apenas de uma busca para entender o anel ou o segredo de sua mãe. Era uma corrida contra o tempo e contra inimigos que sabiam demais sobre eles. E assim, com um novo plano em mente e a ameaça palpável atrás deles, eles deixaram o abrigo, prontos para enfrentar o próximo capítulo de sua perigosa e misteriosa aventura. Emily e Alexander chegaram à Biblioteca Histórica do Brooklyn, um edifício imponente com vitrais e estantes antigas. O lugar estava quase vazio, apenas alguns pesquisadores silenciosos folheando as prateleiras. Mas cada passo que davam ecoava em suas mentes como um aviso: o traidor poderia estar em qualquer lugar. Precisamos encontrar a seção indicada no documento, murmurou Alexander, consultando o velho pergaminho. Foi lá que sua mãe deixou a próxima pista. Emily a seguiu atentamente com o coração disparado. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o medalhão, que parecia vibrar levemente entre seus dedos, como se reconhecesse que se aproximavam de algo importante. Eles chegaram a uma prateleira isolada, escondida atrás de fileiras de livros volumosos. Alexandre examinou a parede e encontrou um pequeno símbolo gravadó que correspondiam exatamente aos do anel. Cuidadosamente, ele deslizou um livro específico, revelando uma escotilha secreta no chão. Emily respirou fundo. Vamos? Ela perguntou, em um tom entre excitação e nervosismo. Sim, respondeu Alexandre, mas fique atento.
Desceram por uma passagem estreita e estreita, mal iluminada por uma luz fraca vinda do medalhão, que parecia refletir a gravidade da situação. No centro da sala subterrânea havia um baú de metal antigo trancado por um sistema complexo. Os símbolos gravados no peito eram idênticos aos do anel. Alexandre inseriu o anel no entalhe e o baú se abriu lentamente, revelando um conjunto de documentos, de técnicas de planose de letras antigas. Emily começou a examiná-las e seu rosto congelou quando ela leu uma carta em particular. Aquele que traiu a confiança está mais perto do que você pensa. Não confie em ninguém até descobrir a verdade. Alexander, Emily sussurrou, horrorizada, acho que o traidor é alguém da minha família, alguém que conheço a vida toda. Antes que pudessem reagir, um barulho atrás deles os assustou. Uma figura surgiu das sombras. A mentora que Emily sempre admirou, aquela em quem ela tinha absoluta confiança, e que acabou sendo aquele que estava acompanhando todos os seus movimentos desde o começo. Emily, disse ele com um sorriso frio, eu sabia que você viria aqui. Obrigado pelo trabalho de decifração. Agora o segredo é meu. Alexander ficou na frente de Emily, protetor. Não tão rápido. Você não sabe com o que está lidando. Mas o traidor riu, confiante e perigoso. Ele sabia de cada movimento, de cada pista. Mas ainda não sabia de uma coisa. Emily tinha a força e a coragem que herdara da mãe, e não deixaria que o segredo lhe fosse roubado tão facilmente. O confronto era inevitável. O segredo do anel e da herança de família finalmente revelaria todo o seu poder, e decidiria o destino de todos. Emily sentiu o coração disparar. Diante dela, o mentor em quem sempre confiara revelava sua verdadeira face, o traidor. A tensão na pequena sala subterrânea era palpável, cada segundo parecendo durar uma eternidade. E por quê? Por que me trair? Emily perguntou com a voz trêmula, mas determinada. O traidor deu um sorriso frio. Porque o poder e a riqueza deste segredo pertencem àqueles que sabem como desvendá-los. Sua mãe era ingênua demais. Mas você é a última peça do quebra-cabeça. E agora você vai me mostrar o caminho. Alexander apertou a mão de Emily, tranquilizando-a. Não. O segredo nunca foi sobre riqueza. É sobre proteger a invenção, preservar o que sua mãe construiu para o bem, não para o lucro. Emily sentiu uma nova força brotar dentro de si. Lembrou-se de cada lição que sua mãe lhe ensinara, de sua coragem e sabedoria. O anel e o medalhão em suas mãos pareciam brilhar ainda mais, como se para lembrá-la de que estava pronta. Calma, mas com determinação, ela ativou um mecanismo secreto no cofre que Alexander lhe mostrará. Compartimentos ocultos se abriram, revelando documentos adicionais e evidências da verdadeira intenção de sua mãe. Proteger uma invenção capaz de fornecer energia limpa e ilimitada a milhões de pessoas. O traidor recuou, chocado. Como? Emily levantou a cabeça, seus olhos brilhando com confiança e determinação. Você nunca entendeu o verdadeiro propósito. Nunca foi sobre poder ou dinheiro. E você nunca será digno deste segredo. Alexander entrou ao lado dela. Juntos, selaram o cofre com um código que só Emily conhecia. O traidor fez uma última tentativa de se aproximar, mas um alarme silencioso que Alexander havia ativado disparou. A polícia e a segurança do abrigo da família chegaram rapidamente, prendendo o homem antes que ele pudesse escapar. Emily, sem fôlego mas triunfante, olhou para Alexander. Conseguimos, ela sussurrou. Sim, respondeu Alexander com um sorriso orgulhoso no rosto. Mas o mais importante, você conseguiu. Sua coragem e sabedoria protegeram o que sua mãe construiu. Pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu uma profunda sensação de paz. O anel, o medalhão e os documentos não eram mais apenas relíquias do passado. Eram símbolos de sua herança, sua força e sua capacidade de proteger o que era bom. Ao finalmente sair da biblioteca, o sol nasceu, iluminando Brooklyn com uma luz quente e suave. Emily sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela não era mais apenas uma jovem pobre do Brooklyn. Era uma herdeira, uma protetora e, acima de tudo, alguém capaz de mudar o mundo com o segredo que sua mãe lhe confiara. E Alexandre, ao seu lado, entendeu que essa aventura não era apenas uma busca por um segredo antigo. Era o início de um vínculo profundo e indestrutível, forjado pela coragem, confiança e verdade. O mistério do anel foi resolvido, mas seu legado estava apenas começando.